E aí, pessoal, tudo bom? Estamos chegando aqui no nosso caso clínico 1.4, que recebe o nome, dessa vez, de filtrar é preciso. Bom, é um caso clínico, né? É um paciente que tem uma enfermidade, que tem uma doença e, pelo título, você já suspeita que deve ter algo a ver com o rim. E tem algo a ver com o rim, mas não necessariamente uma doença ela precisa já começar sendo uma doença renal, é possível, óbvio, o rim pode ficar doente como um órgão isolado, mas o rim também ele sofre bastante com outras doenças que aparecem no corpo. Então, esse caso de hoje é um caso bem interessante, tá? Um caso bastante complicado, um caso daqueles que ainda está em andamento, tá? Mas eu já vi uma boa oportunidade para a gente trabalhar conceitos importantes aqui, principalmente o conceito de hemodiálise, que é uma máquina que salva vidas todos os dias no mundo. Milhões de pessoas fazem hemodiálise e são salvas, morreriam fatalmente em alguns dias, justamente porque há uma substituição da filtragem renal pela máquina. Mas vamos lá, sem maiores spoilers, né? Vamos seguir aquela lógica, né? Aquele esqueminha que a gente faz e vamos começar vendo a anamnese do paciente. Vamos lá. Paciente JAPM, detalhe, 24 anos. 24 anos. Tá? É o primeiro paciente jovem que a gente traz aqui nos casos clínicos dessa temporada. Pessoal, a queixa principal da doença, a QPD, dispneia. Dispneia, que é a alterações da respiração. Tá? A gente pode ter vários tipos de dispneia. Eu posso ter uma taquipneia, por exemplo, que seria a respiração está muito rápida, né? Mas dispneia seria a falta de ar. Na prática, na medicina, seria a falta de ar. O paciente chegou com falta de ar. Vamos lá, o paciente chega, a falta de ar é a queixa principal, mas a gente precisa colher a história dele, saber o que foi que aconteceu, o que levou ele assim, né? A gente vai coletar a história para tentar dar um bom diagnóstico. Então, vamos lá. O paciente portador de asma brônquica apresentou crise asmática grave, chegando à urgência bastante taquidispneico. Aqui eu estou dizendo que, além de ele estar com falta de ar, ele está respirando rápido demais. Então ele está, mesmo respirando, assim, mesmo ventilando muito rápido, ainda assim ele não está conseguindo oxigenar bem seu corpo. Então ele vai estar desaturando, tá? Olha só, saturando apenas 78% em ar ambiente. Lembrando que a saturação normal é acima de 93%. O que é saturação? Saturação tem a ver com a quantidade de hemoglobinas que estão ocupadas com oxigênio. Tá? Quando você não está conseguindo fornecer oxigênio suficiente, nem todas as hemoglobinas do teu sangue ficam ocupadas. Então fica hemoglobina para lá e para cá procurando oxigênio, mas o oxigênio não chegou. Então o normal deveria ser 98, 99, 100% das hemoglobinas estarem carregando oxigênio para lá e para cá, fazendo o trabalho delas. Quando você não fornece esse oxigênio suficiente, e aí pode ser por diversos motivos, tá? A saturação cai, ou seja, você passa a ter uma porcentagem menor de moléculas de hemoglobina ocupadas com o oxigênio, tá? Então vamos lá. Chegando à urgência bastante taquidispneico, saturando 78% em ambiente, sem melhora significativa após suplementação de oxigênio. Então veja, o paciente chegou na emergência, né? Cansado. Você coloca lá o oxímetro e você vê que ele está saturando baixo. A primeira coisa que você vai fazer é fornecer oxigênio para ele. Tá? A gente tem níveis diferentes de oxigênio, de quantidade de oxigênio que você pode fornecer para esse paciente. Você pode, por exemplo, começar colocando um catéter, que são dois tubinhos aqui que você coloca no nariz, e isso fornece uma porcentagem relativamente maior do que o que você está pegando na natureza. Bem, pessoal, eu estou aqui respirando agora. Ar está entrando no meu sistema respiratório. E esse ar é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Não é isso? Você deve saber disso. Então, isso quer dizer que a fração de oxigênio que existe no ambiente é de 21%. A gente chama isso de FiO2, a fração inspiratória de oxigênio de 21%. A FiO2 no planeta Terra
pelo menos na temperatura ambiente e ao nível do mar, é em torno de 21%. Pequeniníssimas diferenças você vai ter se for um local mais alto, mais baixo, aquelas coisas. Mas tende a ter uma proporção próxima de 20% de oxigênio no ar que você respira. Só que, claramente, esses 20% não estão sendo suficientes para esse paciente aqui. Eu preciso fornecer mais para ele. Eu preciso fornecer para ele... Veja, ele vai continuar respirando, inspirando o ar, que contém 21% de oxigênio, mas junto dali vai entrar também uma quantidade de oxigênio mais pura, que vai se misturar com o ar e vai elevar a porcentagem de 21% para 30%, 40%, a depender de quanto de oxigênio que está saindo pelo tubinho. Então você pode controlar no catéter, se você vai fornecer, por exemplo, 1 litro de oxigênio a cada minuto, ou 2 litros a cada minuto, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Quando você chega em 6, normalmente, litros por minuto, é mais ou menos o máximo que tu consegue fornecer pelo catéter. Chega uma hora que não tem, o tubinho é pequeno demais, não tem mais como entrar pelo nariz tanto oxigêno a mais. Então a gente precisa colocar uma máscara, né? Aquela máscara conhecida como máscara de Venturi, ou a máscara não reinalante, que foi muito usada no Covid. Então, você coloca a máscara e aí você pode fornecer até quase 100% de oxigênio para esse paciente, tá? Porque vai estar entrando tanto oxigênio puro, relativamente puro ali, que quando se mistura com o ar, eleva para perto de 100% a quantidade de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Esse paciente que tinha suas hemoglobinas com pouca saturação, ou seja, poucas hemoglobinas ocupadas com oxigênio, vão começar a ter mais hemoglobinas ocupadas com oxigênio. Então, seguindo essa lógica, foi fornecido suplementação de oxigênio ao paciente. Primeiro com catéter, sem resposta significativa, depois com a máscara, sem resposta significativa. Quando isso acontece, infelizmente o paciente precisa ser intubado, porque não tem como, assim, a gente não está conseguindo mais manter a oxigenação do corpo dele, e aí ele pode correr o risco de sofrer, dos órgãos nobres dele sofrerem lesões definitivas. Então a gente protege o corpo dele justamente intubando. Porque quando você intuba, você coloca um tubo por dentro do sistema respiratório aqui, né, da faringe, passa pela laringe, traqueia, vai até ali uma fúrculazinha, perto da fúrcula da traqueia, onde a traqueia se divide, né, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, e aí esse tubo fornece o oxigênio já dentro do pulmão. O paciente, lembre-se, ele tinha asma brônquica. O que quer dizer? O que é asma? Todo mundo sabe que asma é aquela questão que a criança que tem asma, ela fica muito cansadinha e tal. Asma é um processo inflamatório da via aérea. Tá? Ela tem 2 grandes problemas. Primeiro, um paciente que tem asma crônica, ele tende a ter os bronquíolos, a árvore brônquica dele. A árvore brônquica dele é mais estreita, o lumen é mais estreitinho, e não só isso, ela é hipersecretiva. Então você tem um tubo por onde o ar passa menor e com mais líquido dentro. Então isso dificulta a entrada do ar. Quando eu boto um tubo e esse tubo já injeta o ar lá dentro do pulmão, já praticamente, aí sim o ar sai desbravando e aí você consegue ventilar esse paciente. Então, ó, sendo necessária a IOT, a intubação orotraqueal, que ocorreu sem intercorrências. Então o paciente foi intubado, sedado, obviamente, né? O paciente é sedado para depois ser intubado. A gente vai ter alguns casos clínicos falando especificamente sobre esse processo, né? E aí, vamos lá, como eu falei, esse conhecimento ele vai se somando, né? Após a IOT, ou seja, após a intubação orotraqueal, o paciente evoluiu com piora do quadro hemodinâmico. O que é quadro hemodinâmico? O paciente começou, veja, ele foi sedado, vê qual é a lógica. Ele foi sedado. Quando ele é sedado, ele fica em coma, apagado. Para que o ventilador mecânico assuma a função do pulmão dele. Através do tubo que eu coloquei, vai lá. Fica injetando ar, né? Então esse paciente tem que estar bem largadão lá para poder ele deixar que o controle do corpo dele seja assumido pelo ventilador. Só que às vezes o paciente está tão sedado, ele fica tão largadão lá, que às vezes a própria pressão arterial, a própria pressão dele baixa muito. Quando a pressão baixa muito, aí é um grande problema, pessoal. Porque veja, por mais que eu esteja fornecendo oxigênio para o pulmão desse paciente,
é preciso que haja pressão suficiente dentro dos vasos para que esse sangue rico em oxigênio chegue no cérebro, chegue no rim, chegue no fígado, chegue, entendeu? Do coração que vá para os outros órgãos. Se a pressão cai muito, esse paciente entra num estado chamado choque, que a gente já teve, inclusive, alguns casos clínicos mencionando isso. Né? Então, esse paciente iniciou um quadro de choque, ele passou a ter uma instabilidade hemodinâmica, ele passou a ter uma pressão muito baixa, necessitando iniciar droga vasoativa. Se você não sabe o que é isso, a gente também nos casos anteriores, a gente mencionou também sobre droga vasoativa. Como o nome diz, droga vasoativa é uma droga que contrai o vaso. Quando você tem uma pressão muito baixa, o que acontece? É aquele mecanismo da mangueirinha, né? Você bota o dedo na boquinha da mangueira, a água vai mais rápida, né? Então, o que é que você faz? Você pega o vaso, você contrai o vaso, o que vai acontecer é que esse sangue vai mais longe, ele aumenta a pressão. Então, esse paciente precisou fazer droga vasoativa e só com isso a gente já sabe que o caso dele é muito grave, tá? Então, o paciente está fazendo droga vasoativa, normalmente é noradrenalina, está fazendo noradrenalina, está entubado, está sedado. Após 7 dias sedado e entubado, apresentou oligoanúria. Oligo, você deve saber, é um prefixo que indica pouco. An seria nada. Úria seria de urina. Ou seja, esse paciente está apresentando de pouca a nenhuma urina. Tá? Após 7 dias, ele iniciou um processo que ele parou de urinar. Com isso, ele apresentou aumento de escórias nitrogenadas. Olha só, pessoal, vê que legal. Esse paciente, ele passou a urinar, praticamente não urinar mais. Isso indica que o rim dele parou de funcionar. O rim dele não está mais filtrando. O rim, ele para de filtrar por alguns motivos. E aí a gente vai discutir isso na parte da fisiopatologia. Por enquanto, você só precisa entender que o rim parou. E o que acontece agora? Pensa. O rim parou, mas o teu corpo continua funcionando. As reações químicas continuam acontecendo. E essas reações químicas, elas produzem excretas. Principalmente o metabolismo das proteínas, que produz muitos excretas nitrogenados. Esses excretas nitrogenados, ou escórias nitrogenadas, elas precisam ser eliminadas pelo rim. Lembra quando você está estudando em biologia, que você aprende, por exemplo, que os répteis, eles eliminam ácido úrico, que os mamíferos eliminam ureia, né? Que os peixes eliminam amônia. Esses são os excretas nitrogenados, certo? Boa parte do que o nosso rim faz é justamente jogar fora essas substâncias, entende? Então, pensa comigo, se o rim desse paciente parou de funcionar, o que vai acontecer? No sangue dele vai começar a aumentar os excretas nitrogenados. As taxas dessas substâncias que deveriam estar sendo eliminadas, como elas não estão sendo eliminadas, elas tendem a aumentar no sangue. Então, o paciente não está urinando e está com aumento de escórias nitrogenadas, indicando que o rim dele parou. Esse paciente vai morrer em 2, 3 dias, 4 dias no máximo. Sem uma boa filtração, essas substâncias são tóxicas, elas começam a se acumular no corpo e a pessoa morre. Simplesmente as reações param de acontecer porque vão alterar o pH do sangue, vão alterar o ambiente. Então, esse paciente precisa urgentemente que o rim dele volte a trabalhar ou ele precisa de um rim artificial. Então, foi indicado a hemodiálise, beleza? Então, olha só, essa história aqui já mata praticamente tudo do quadro clínico, né? Não tem grandes dificuldades diagnósticas aqui, apesar de que foi um caso que já complicou bastante, mas, assim, já deu para entender a lógica central. Eu espero que sim. No exame físico, o que a gente vê é que sinais vitais, né? Aqui foi quando o paciente já chegou na UTI. Tá? Tudo aquilo que a gente descreveu, aquela parte mais crucial, aquela parte do paciente cansado, precisou ser entubado, isso acontece na emergência. Depois, o paciente foi transferido para a UTI, já entubado, tudo direitinho, e aí o paciente chegou com a pressão de 110/78, isso indica um bom sinal, isso quer dizer que ele já não está mais em choque, a pressão dele não está mais muito baixa, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, saturação, 96% em assistência ventilatória mecânica. Olha só, pessoal, que interessante. Com uma FiO2 de 35%. O que a gente pode raciocinar com isso? Fração, esse FiO2, pessoal, nada mais é que a pressão parcial de oxigênio. Lembra quando você está estudando gases? A pressão parcial. Qual é a pressão parcial do oxigênio no nosso
no ar, 21%. Então esse paciente, a ele está sendo oferecido 35% de oxigênio. Mas veja, é bem menos do que chegou a 100% quando ele foi entubado. Então quer dizer que esse paciente está aos poucos retornando à sua função pulmonar, mas ele ainda está dependente do ventilador mecânico, tá? Mas está saturando bem. Temperatura um pouquinho baixa, mas nada demais. Então, ó, paciente com estado geral grave, sedado em assistência ventilatória mecânica, com boa aceitação, ou seja, ele está bem entregue lá, o ventilador está assumindo bem, estável hemodinamicamente, a pressão dele está boa, sem necessidade de droga vasoativa, ou seja, esse paciente conseguiu vencer uma etapa importante de gravidade do quadro dele. Ele está conseguindo manter a pressão sem precisar de noradrenalina, isso já é muito, muito, muito importante, tá? Esse RAS-5 aqui indica que ele está completamente em estado comatoso. Tá? Você pode chamar, balançar, jogar água nele, sei lá. Ou você não vai fazer isso, estou dizendo assim, mas o paciente está completamente apagado. Tá? Aqui não vou entrar muito nisso aqui não. Vamos lá. Aparelho cardiovascular, tudo normal. Isso aqui eu já vi nos outros casos também, né? Ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Bulhas normofonéticas sem sopros. Né? E aqui, ó, importante, murmúrios vesiculares. Murmúrio vesicular é o sonzinho do ar entrando. Esses são os murmúrios vesiculares. Positivos em ambos os hemitórax, com creptos bilaterais em bases. Creptos é uma zoadinha que você escuta, como se fossem umas bolinhas. Olha só, esse paciente está começando a ter líquido no pulmão, acumulado no pulmão. Então o ar está entrando, e quando o ar entra, é como se fosse você soprando com um canudo dentro de um copo d'água. Vai fazer... Entendeu? Então esse paciente está com líquido no pulmão. Por que isso? Porque o rim dele não está funcionando. Então não são só as escórias nitrogenadas que ele está acumulando, não. Ele também está acumulando líquido, porque ele não está urinando. Tá? Então, ó, isso aqui já reflete no pulmão dele. Tá? E paciente aqui, ó, anasarcado é o termo que a gente usa quando o paciente está bem inchado, assim, o braço dele, a perna, tudo muito inchado porque tem muito líquido acumulado. Beleza, pessoal? Então, como sempre, nessa nossa primeira parte, a gente viu essa parte da anamnese e a parte do exame físico. Não, dá pra gente ir mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Exames. Hemoglobina. Hemoglobina. O paciente está anêmico, tá? É muito comum essa anemia em quadros graves, mas assim... Se esse valor aqui baixar de 7, de 6, ficar 6 em alguma coisa, ele tem que fazer reposição de sangue, né? Ó, leucócitos 23 mil, olha só, o leucócito é até 11 mil. Isso quer dizer que ele está com uma infecção em andamento aí, tá? Não sei qual é ainda a infecção. Aí, ureia, olha a ureia. Pessoal, ureia é o principal excreta nitrogenado dos mamíferos. Olha a ureia, era para estar no máximo 38, olha quanto a ureia dele, 204. Creatinina é o principal, na verdade, junto da ureia, são as duas principais escórias nitrogenadas. É para estar até 1.2, olha quanto está dele, 6.5, ou seja, esse paciente está com uma grave lesão renal, tá? O rim dele não está filtrando. Outra coisa, o rim também é muito importante no equilíbrio do potássio. Olha só, o potássio vai até 5,3. Esse paciente está com potássio de 6,7, certo? Ou seja, eu tenho várias alterações aqui que indicam que esse paciente precisa urgentemente fazer uma hemodiálise. Ele precisa urgentemente que o rim dele funcione, tá? E aqui foi uma coisa interessante que apareceu. É uma bactéria bem rara, Ralston picket, que esse paciente deu uma cultura positiva para ela, tá? Então a gente iniciou o tratamento. Provavelmente era essa bactéria que estava aumentando esse leucócito dele, tá? Mas já entrou em tratamento. Nosso foco a partir de agora passa a ser a parte renal do paciente. Então, para fechar o diagnóstico, olha só, paciente com insuficiência renal aguda em hemodiálise, tá? Insuficiência renal aguda. Veja, tem pacientes que, normalmente hipertensos, diabéticos, eles passam a vida toda maltratando o rim. Pressão alta, a artéria renal, tá lá, ó, o sangue chegando, pá, pá, pá. Isso vai desgastando o rim. Diabetes, por exemplo, a glicose alta também castiga bastante a célula renal. Então, o que acontece? Tem pacientes que, quando estão velhinhos já,
O rim para, mas ele parou porque ele morreu mesmo, não tem o que fazer. Esse paciente se torna um doente renal crônico, porque ele passa a ter uma insuficiência renal crônica. Aí esse paciente passa o resto da vida fazendo hemodiálise, tá? Vou falar mais disso mais pra frente. Deu a escultura positiva para essa bactéria, que já está em tratamento. Ele está com hipercalemia, cálium, é por isso que o potássio é o K da tabela periódica, porque ele é em latim, eu acho, ele é cálium, então daqui vem hipercalemia, também é um problema grave, tá? A gente vai ter mais para frente casos clínicos falando bastante sobre hipercalemia, mas é bastante grave, o potássio está alto. E assim, ele tem a anemia do doente crônico. O doente crônico que coloca aqui seria a anemia do doente grave, na verdade, né? O paciente já está bem grave e recursou com essa anemia. Bom, aqui são várias coisas, mas assim, por exemplo, quando ele fizer hemodiálise, ele vai melhorar a questão renal, que vai substituir a função do rim dele. Já vai melhorar a hipercalemia, porque a própria hemodiálise já vai corrigir o potássio, tá? A anemia eu não tenho muito por que mexer agora. Se ela baixar mais, eu posso fazer sangue para ele, eu posso dar para ele fazer reposição de sangue. E a cultura, e essa bactéria já está sendo tratada. Então, o nosso foco a partir de agora é explicar tudo sobre insuficiência renal e hemodiálise a partir da parte 2 do nosso caso, tá bom? Então, vamos lá, para a próxima.